Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Ative o sininho. Paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos começar hoje mais um tema que tem por título A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. É a nossa lição de número 2, dia 13 de julho de 2025. E vamos para a leitura do nosso texto base, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos capítulo 2, versículo 42. Vamos já para a nossa introdução, porque nós temos muita coisa para comentar hoje ainda aqui. E indo para a nossa solução, diz o seguinte: um bom crescimento de uma igreja está em seu bom início, bom início. Toda igreja que precisa ou quer crescer, precisa ter um bom início, uma boa estrutura, um bom início. A gente tem, por exemplo, para como texto base, Lucas capítulo 46, capítulo 6, versículo 47 ao 49, que Jesus fala daquela casa que foi alicerçada na areia e daquela que foi alicerçada na rocha. Ok? Se a igreja tem Jesus, entre parênteses, sua palavra, Jesus, ou a palavra que é a palavra, Jesus é o Logos de Deus, né? Jesus, ou a sua palavra, como base principal, essa igreja está alicerçada nele. Aí a gente tem 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, e Lucas capítulo de número 20, versículo 20, capítulo 20, versículo de número 17, que vai falar realmente a pedra de esquina que foi rejeitada pelos homens, e Lucas em Coríntios como ressaltando a ideia de Jesus ser o alicerce da igreja. Então, a pedra viva, então, alicerçada nele, a pedra viva, é reprovada pelos homens, mas eleita para com Deus. Jesus, a pedra viva que foi rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para com Deus. Nós temos 1 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 4. Aí a gente segue o seguinte: seremos um corpo bem ajustado, presta atenção. Quando você está ligado em Jesus, Jesus está ligado em você, você é um corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, fazendo o aumento do corpo para a sua edificação e amor. Efésios capítulo 4, versículo de número 16. Deixa eu só ressaltar aqui. A palavra amor, que é a palavra grega ágape, que ela vai ter a sua conotação dentro do seu significado, o sentido de comunhão, também o sentido de refeição, de estarmos em harmonia, em sintonia uns com os outros. Ok? Nosso primeiro ponto diz o seguinte: a estrutura da igreja em Jerusalém, baseado em Atos capítulo 2, versículo de número 42. Seguindo. A igreja tem Jesus como estrutura basilar. Por exemplo, a igreja que tem Jesus como sua estrutura basilar, o início da igreja vale muito para a sua finalidade. Ou seja, nós voltamos naquele ponto lá. O importante é o início, como que ela se inicia e como ela vai prosseguir. Claro que o início não é o final de tudo. Então, evidentemente, tem que se conservar aquilo que se iniciou. Claro que algumas coisas que foram iniciadas, que foram engendradas, que foram absorvidas no início, elas devem ser modificadas, porque o tempo vai fazer e vai cobrar que isso seja modificado. Contudo, algumas coisas precisam realmente serem preservadas. Eu coloquei Gálatas capítulo 3, versículo de número 3, que quando Paulo fala o seguinte, que sensato sois vós que tendo começado no Espírito, a cabeça agora na carne. Tá? Só para você entender. A igreja em Jerusalém toma dois princípios fundamentais. Quais são esses dois princípios fundamentais da igreja de Jerusalém, ou a estrutura da igreja de Jerusalém? O primeiro princípio da igreja de Jerusalém, ou o fundamento dela, é perseverar em oração. Era uma igreja que estava em constante oração. Deixa eu abrir um parênteses aqui rapidamente para a seguinte observação. As igrejas hoje até oram, mas Tiago, no capítulo 4, ele vai dizer o seguinte, que muitas pessoas têm pedido, não têm recebido, que é pedido mal para gastar em vossos deleites. Há orações nossas que não têm tido significado, não têm tido importância, não têm tido valor, porque não está encharcada de humildade, de seriedade, de comprometimento com Deus. Por exemplo, Salmo de número 51, versículo 16 a 17, Davi falou que um coração contrito e quebrantado Deus não despreza. Então, na oração tem que haver contrição, tem que haver temor e tremor diante de Deus. Então, esses elementos são fundamentais. Então, mas a oração é sempre necessária. E o outro ponto que é a estrutura da igreja de Jerusalém é o ministério da palavra. Nós estamos baseando em Atos capítulo 6, versículo de número 4. Seguindo, nosso segundo ponto. O que falta na igreja de hoje? A estrutura de igreja de Jerusalém, ela reflete na igreja de hoje. Contudo, o que falta na igreja de hoje? Claro que a gente, se formos perfilhar de forma detalhada e precisa, aí, ponto por ponto, a gente demandaria aqui horas falando sobre questões precisas e concisas da igreja da atualidade. Então a gente abre-se aspas para citar o versículo que colocamos aqui. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o amor a ágape, a palavra grega ágape, é o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. 2 Coríntios capítulo 13, versículo de número 13. E a gente segue a leitura dizendo o seguinte: se os elementos primitivos não se instalarem na igreja atual, a sua vida será comum. Olha só, se algumas coisas importantes, relevantes, não se instalarem dentro da igreja, a vida da igreja será comum e a sua influência será banal. Ou seja, a igreja não exercerá nenhum significado, nenhuma importância, relevância na sociedade a qual ela vive. Então, o que falta na igreja de hoje? Ser relevante, ter algum significado, deixar de ser comum e passar a ser um elemento que traga equilíbrio e em alguns casos desequilíbrio. Mas a questão agora não é discutir como que essas palavras são colocadas sem entrar em discordância, sem ser paradoxais. Ok? Então, a influência da igreja será banal.
não importa a força da igreja. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 8. Tendo pouca força, mas guardaste a minha palavra. O importante é guardar a palavra. Salmo de número 119, versículo 11. Escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Pouca força não quer dizer fraco ou fraqueza. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 34, que alguns da fraqueza tiraram força. Mas pode significar dependência. A Isaías de número 40, versículo de número 29, porque aqui no texto, que Deus vai dar multiplicar a força do cansado. Ainda Deus socorre os esforçados. Esforçado aqui, a gente tem entre parênteses a palavra ajudar ou cobrir de força. Salmo de número 89, versículo de número 19. E vamos para a nossa conclusão. Diz o seguinte, agora preste bastante atenção, porque o que nós vamos citar aqui serviria como um outro tema à parte, ok? Vamos lá. Usando o tema do estudo do pastor Elzimar, aí a gente segue o seguinte, uma igreja que ora tem qualidade, qualidade é o tema do estudo do nosso pastor Simar. Então, uma igreja que ora, ela tem qualidade, a igreja que estuda, ela é qualificada, ok? Desculpa. Então, voltando, a igreja que ora, ela tem qualidade, uma igreja que estuda, uma igreja que ora tem qualidade, uma igreja que estuda é qualificada, e a ação do Espírito Santo é o seu qualificador. Então, a gente colocou aqui Atos capítulo de número 2, versículo de número 4, que diz que toda a igreja ali reunida foram cheios do Espírito Santo. O que precisamos hoje é de homens cheios do Espírito Santo e que comecem a falar ou fazer conforme o Espírito Santo lhes conceda. Atos capítulo 2, versículo de número 4. Aí a gente, para terminar, a gente abre uma observação que é muito importante. Na realidade, essa observação deveria estar no bloco anterior, que é no segundo tópico, mas a gente colocou aqui. Observe-se o seguinte. O que pode ser criado com esses elementos? Os elementos já foram citados, com esses elementos. O primeiro, um homem de boa reputação. Boa reputação é bom testemunho, é um homem respeitado, um homem de confiança. Então são elementos que vão ser acoplados à questão da boa reputação ali, que foi escolhida em Atos dos Apóstolos. Seguindo, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Nós temos então boa reputação, cheio do Espírito Santo e sabedoria. Não existe sabedoria sem o Espírito Santo. Não existe boa reputação sem o Espírito Santo. Então, esses elementos, mesmo sendo destacados de forma distinta, eles vão se ajuntar para se tornar uma perfeição, uma completude, uma coisa cabal. Ok. Atos, a gente está se baseando isso em Atos capítulo 6, versículo de número 3, e aproveitando Efésios capítulo de número 5, versículo de número 18, Efésios 5, 18, que diz enchei-vos do Espírito Santo. E aqui em Atos capítulo 6, versículo 3, o texto está dizendo que aquelas pessoas ali foram escolhidas, aqueles homens foram escolhidos porque eles tinham boa reputação, eles eram cheios do Espírito Santo e também tinham sabedoria. Olha, o que está faltando na nossa igreja dos dias de hoje. A igreja de Jerusalém, que é modelo para a igreja atual, tinha esses homens. Será que nós não estamos precisando hoje de homens e mulheres que sejam de boa reputação, que tenham o Espírito de Deus como alavanca motriz de sua vida e que sejam cheios de sabedoria? Se isso está faltando, sabedoria, Espírito Santo, graça, misericórdia, qualquer elemento desse, pensa a Deus que Deus dá para cada um de nós liberalmente, sem lançar em custo que será dado. Então, clamemos ao Senhor e estejamos sempre na presença dele, porque sem o Espírito do Senhor nada nós podemos fazer. Que Deus possa nos abençoar. Temos um excelente domingo, uma excelente escola dominical, em nome de Jesus. Amém e amém.